Fala Cruzeirense, tudo certo? Neste conteúdo eu vou falar sobre um jogador que muitas das vezes divide opiniões entre a torcida cruzeirense, mas é cada vez mais importante para o funcionamento do time, não só por ser solidário, por contribuir coletivamente, mas também por ter qualidade técnica. Sabe quem é? É ele mesmo, Wanderson. Chega mais. Galera, então, desde que o Wanderson chegou ao Internacional lá em 2022, ele me chama atenção. Vocês podem ver até aí na tela quando eu faço um elogio a ele. Confesso que antes dele chegar ao Inter não conhecia o seu futebol, mas gostei do que ele fez no futebol brasileiro com a camisa do Inter, que até então é onde ele teve maior destaque. E aí, depois disso, alguns anos depois, chegou ao Cruzeiro como o primeiro reforço da era Leonardo Jardim. Todo mundo atualmente entende que o Wanderson é um titular da equipe, é um homem de confiança do Leonardo Jardim. Mas alguns, às vezes, não conseguem entender essa importância dele para a equipe. E aí, com dados, estatísticas e até mesmo algumas percepções, eu vou buscar colocar por aqui o motivo do Wanderson ser um cara tão importante para o Cruzeiro. Ele é solidário, é contributivo, mas é um cara também que consegue abrir espaço para que os jogadores com maior poder de definição possam estar aparecendo em campo. E aí, começando a destacar a parte defensiva do Wanderson, vou buscar destrinchar direitinho a atuação dele em cada fase do jogo. No momento defensivo, o Wanderson, dentro do Campeonato Brasileiro, depois de 15 rodadas, é o quarto jogador do Cruzeiro que mais recupera bolas por jogo. É um número impressionante, ainda mais para um ponta esquerda. São 4 bolas recuperadas por jogo. Isso em média. Ele só fica atrás de William, Kaique e Romero. Todos esses mais defensivos, né? William e Kaique são laterais e o Lucas Romero é um primeiro volante. E aí, logo depois desses três, vem o Wanderson, que é um atacante. Então, para esse tático, também de transição defensiva do Cruzeiro e até mesmo transição ofensiva, o Wanderson é fundamental, né? Consegue preencher bem os espaços, ser firme na marcação e aí faz com que o Cruzeiro tenha uma certa eficácia na recuperação de bolas para fazer o que tanto gosta, né? Contra-atacar o adversário. O Cruzeiro é um especialista com o Leonardo Jardim nesse sentido. Então vai aí um primeiro ponto em que o Wanderson se destaca com a camisa do Cruzeiro. Aí pegando a parte ofensiva, o Wanderson não tem participações em gols diretas pelo Cruzeiro no Brasileirão. É bem verdade. E sim, eu concordo que ele tem que entregar mais nesses números. Mas ele consegue criar e até com uma certa qualidade. O segundo jogador do Cruzeiro com mais XA no Brasileirão é o Wanderson. Só fica atrás do Matheus Pereira. Mas afinal de contas, o que é XA? Então eu vou tentar explicar de uma forma bem didática o que significa esse termo. XA se trata de assistências esperadas. É quando o jogador cria uma oportunidade em que poderia ser perfeitamente uma assistência, mas aí quem recebe esse passe não consegue fazer o gol. E aí, por conta disso, não dá para colocar como uma assistência, mas sim como uma assistência esperada, uma XA. E o Wanderson se destaca muito nesse sentido. Quando a gente olha para esse dado e vê que ele só está atrás do Matheus Pereira, a gente pode pensar muito bem que sim, ele é o segundo jogador do Cruzeiro que mais tem criado boas chances de gol em campo. E aí, até um pouco além disso, olhando para o Campeonato Brasileiro no geral, o Wanderson é o ponta esquerda com mais XA, com mais assistências esperadas. Então, dentre todos os jogadores que atuam na mesma função do Wanderson na Série A do Campeonato Brasileiro,
ele é o jogador que tem tido a maior capacidade de criar situações diretas de gol. Tá faltando aí ele ter a felicidade do seu companheiro mandar pro gol. Mas da parte do Wanderson não tem faltado não só tentativas, mas qualidade em termos de chances criadas. E aí, pegando um outro ponto no aspecto ofensivo, o Wanderson é o segundo jogador do Cruzeiro com mais passes decisivos por jogo, novamente ficando só atrás do Matheus Pereira, que é o maior assistente do Cruzeiro e até então do Campeonato Brasileiro. E nesse quesito, dentre os pontas esquerdas da competição, o Wanderson também se destaca. Ele é top 3. Ele é o terceiro do Brasileirão com mais passes decisivos por jogo, 1.6. Ou seja, o Wanderson dá 2 passes em média decisivos por partida. É muita coisa. E aí, quando a gente olha para o quesito dribles, também não é diferente ver o tanto que o Wanderson consegue ser eficaz. Ele é o maior driblador do Cruzeiro. É quem tem mais dribles certos por jogo. Tenta e acerta bastante. Quando a gente olha para esse time do Cruzeiro, a gente fala muito de agilidade, de preenchimento rápido da área, mas precisamos falar também da capacidade de quebrar linhas. E o Wanderson é muito importante nesse sentido, porque hoje, dentre os jogadores titulares, ele é quem mais consegue driblar. Então, principalmente contra adversários mais fechados, o Wanderson acaba tendo uma importância muito grande. E aí, novamente, trazendo para o contexto de Série A do Brasileirão, que neste momento já tem aí o primeiro turno para acabar. O Wanderson é top 10 em dribles certos por jogo. E aí eu não tô falando só da posição dele, hein? Eu tô falando no geral. Ele tá entre os 10 maiores dribladores do campeonato. Ele atualmente é o nono e tá à frente de jogadores muito qualificados, como por exemplo o Arthur do Botafogo, o Eric Pulga do Bahia. Então o Wanderson tem ficado aí acima da média até de jogadores mais badalados do que ele. E aí, galera, até trazendo alguns pontos que não se tratam de números frios. Eu busquei contextualizar por aqui para tirar essa frieza dos números. Mas o Wanderson, quando a gente olha para o quesito de pré-assistências, é um cara que se destaca bastante também. No Campeonato Brasileiro, ele tem 4 pré-assistências. Então é um cara que tem conseguido participar de forma importante em gols que o Cruzeiro constrói, por muitas vezes fazendo aquilo que eu falei lá no início do vídeo, abrindo espaço para que companheiros com maior qualidade, até em melhor fase, possam estar aparecendo. O Wanderson é o tipo do cara que não tem o menor problema em ser coadjuvante. Ele se sente confortável nesse sentido e consegue fazer com que os seus companheiros com maior qualidade sejam potencializados. E aí, pensando nas pré-assistências do Wanderson, aí é um tipo de dado que nem é tão comum se ver, mas tô colocando aqui para vocês de acordo com as minhas análises. Bom, o Wanderson, ele dá a sua primeira pré-assistência no Campeonato Brasileiro na primeira rodada contra o Mirassol. Naquela oportunidade, o Jardim já estava no Cruzeiro e o Wanderson era um titular. Titular como ponta direita. Ele tem essa capacidade de ser versátil também. Rende mais pela esquerda, que é onde tem jogado, mas contra o Mirassol, quando o Christian, também super importante para o time, ainda não era considerado um titular, nem foi relacionado para aquela partida, o Wanderson começou pelo lado direito. E no segundo gol do Cruzeiro, no gol feito por Gabriel Barbosa, ele se associa muito bem com o William. Abre espaço para o William apoiar e aí o lateral acha muito bem o Gabi na área e faz o gol. Mas foi uma participação importante do Wanderson. É sim considerada uma pré-assistência. A outra pré-assistência dele no campeonato, essa eu acho que foi ainda mais importante e por muito pouco acabou não sendo uma assistência. Foi contra o Vasco, quando o Cruzeiro ainda buscava engrenar com o Leonardo Jardim. Uma vitória suada no Parque do Sabiá com o gol do Christian em uma grande jogada do Wanderson.
ele arranca bem pelo lado esquerdo, cruza na área, o Caio Jorge dá uma leve casquinha nela e aí o Christian no segundo pau chega para fazer o gol da vitória do Cruzeiro. Uma partida em que o Cruzeiro estava pouco inspirado, até com pouca confiança, mas que o Wanderson foi fundamental para que o Cruzeiro conseguisse esse gol importantíssimo. A outra pré-assistência, agora a terceira, né? Já falei de duas, vou para a terceira. Contra o Sport, o segundo gol do Cruzeiro contra o Sport, feito por Caio Jorge, começa com o Wanderson, ele tocando para o Matheus Pereira. Aí o Matheus acha muito bem o Caio, que faz o segundo gol, aquele jogo que terminou 4-0 para o Cruzeiro. E a última pré-assistência do Wanderson foi contra o Juventude. Ele entra no segundo tempo, com o jogo já tendo aí um resultado sacramentado, mas o placar ainda não. E aí na reta final o Cruzeiro consegue fazer o seu quarto gol com o Eduardo de cabeça, em um cruzamento muito bem feito pelo Wanderson. Ele cruza, o Bolaço escora e o Eduardo, bem posicionado, faz o quarto gol. Então, em poucos minutos dentro de campo, o Wanderson conseguiu ser importante contra o Juventude. Ao todo, são 4 pré-assistências no Campeonato Brasileiro. E todas elas, para o cruzeirense que acompanhou de perto esses jogos, ou até mesmo que não acompanhou, faça questão aí de observar esses gols, foram participações bem importantes do Wanderson, para puxar a marcação, para abrir espaço e para fazer com que aqueles que estivessem em melhores condições aparecessem a participar diretamente dos gols feitos pelo Cruzeiro. E aí, indo até além de uma pré-assistência, mas de participações importantes do Wanderson em gols feitos pelo Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. Quem aí se lembra daquele terceiro gol do Cruzeiro contra o Bahia? O Caio Jorge na oportunidade que fez. O Wanderson, ele recupera a bola como lateral esquerdo, aciona o Kaique, que ataca bem, tem campo para atacar, ele justamente ocupa a faixa de campo do Wanderson, e aí na sequência acha o Lucas Silva, que toca para o Caio Jorge fazer um belo gol. Mas a jogada só é possível porque o Wanderson faz um papel de um lateral esquerdo. Ele faz questão de recompor e de recuperar a bola, sendo fundamental para uma transição letal do Cruzeiro. E ainda tem uma outra participação importante que não é pré-assistência, que é naquela grande jogada coletiva do Cruzeiro no 4-1 contra o Grêmio, né? Quando a gente vê uma sincronização muito legal dos jogadores que estavam ocupando o último terço e o Wanderson participa daquela jogada. Então, pessoal, acho que está mais do que claro que o Wanderson, em todos os aspectos, em todas as fases, tem feito bem ao Cruzeiro em campo. Sem reforços, ele é titular. Isso é indiscutível. E aqui eu não estou querendo falar que o Wanderson é o ponta ideal para o Cruzeiro, que o clube não precisa ir ao mercado. Nada disso. Eu sou a favor sim do Cruzeiro ir ao mercado. A grande carência hoje do plantel é um ponta. Quero que chegue um ponta para pelo menos disputar bem a posição com o Wanderson. Mas se chegar alguém mais qualificado do que ele, não tem o menor problema. Bom para o Cruzeiro, bom para o trabalho do Leonardo Jardim. Só que mesmo que chegue um jogador para substituir o Wanderson, para colocar ele no banco de reservas, ele sim é um jogador importante para as pretensões do Cruzeiro. Não só pensando em 2025, mas até mesmo em outras temporadas. Afinal de contas, o Wanderson tem 30 anos de idade, é um cara que fisicamente está se mostrando bem. E em breve vai acabar entregando as suas participações em gols. Eu me lembro quando o torcedor cruzeirense questionava muito o Matheus Pereira, né? Porque ele não estava conseguindo entregar participações diretas em gols. Mas já era um Matheus Pereira que estava se aproximando disso. Tava claro que era questão de tempo. E eu não tô discordando do cruzeirense que queria que o Matheus Pereira, como camisa 10, participasse mais diretamente de gols. É claro que ele precisa fazer isso, tem qualidade para isso, e o Cruzeiro acaba dependendo do Matheus nesse sentido. E aí, naturalmente, as coisas aconteceram. Tanto que hoje o Matheus Pereira é o cara que mais tem se destacado em assistências no futebol brasileiro. Muito em breve o Wanderson vai entregar sua assistência, vai entregar o seu gol. É questão de tempo. Os dados mostram isso. O Cruzeiro em campo é uma equipe que tem tido cada vez mais ímpeto, que tem criado cada vez mais, e o Wanderson em algum momento vai conseguir ser
ainda mais importante do que já é. Mas fato é, Wanderson tem o seu valor. Gostou do vídeo, pessoal? Espero o like de vocês, também os comentários e, claro, se possível, compartilhem. E não se esqueçam, tem que deixar a inscrição no Fala Cruzeirense, hein? A cada 1000 inscritos tem sorteio de produto oficial. Um abraço e até a próxima.